água é o recurso natural mais importante que existe no planeta Terra e também funciona como um motor para o desenvolvimento do Brasil. A água está presente na produção de alimentos, nos produtos industriais, na natureza, na geração de energia, nos momentos de diversão e no processo produtivo de quase tudo que compramos e utilizamos. Da nascente à foz, a água é compartilhada por todos nós e o nosso compromisso com ela é simples: cuidar para que não falte a ninguém e a nenhuma atividade econômica. Afinal, a água é uma só. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, está aqui para ajudar nesta missão, trabalhando diariamente na regulação a fim de que todos e todas tenham acesso à água de qualidade e na quantidade necessária. É ela que faz as regras de referência para o setor de saneamento básico. Assim, contribui para a nossa população ter água nas torneiras e esgoto tratado, além de ruas limpas e sem enchentes. A agência também realiza ações de prevenção de crises, especialmente em relação a secas e inundações. Além de ser a entidade central de consulta de dados sobre a segurança das nossas barragens, a ANA também produz várias informações técnicas que ajudam estrategicamente a nossa sociedade. E a ANA não está sozinha. Ela atua em cooperação com várias instituições de forma integrada e participativa, e é a sua contribuição para o país que desejamos às atuais e às futuras gerações. Acompanhe a ANA nas redes sociais e fique por dentro das atividades da agência, que é referência em cuidar das águas do Brasil. Olá, meu nome é Caio Ferraz, eu sou diretor, pesquisador, tenho uma trajetória já um pouco grande de produções de documentários ligados à questão da água. Eu tenho um documentário que chama Entre Rios, que é um documentário sobre a história da cidade de São Paulo, sobre a perspectiva dos rios da cidade. Depois eu fiz uma websérie chamada Volume Vivo, uma websérie de 4 episódios. E além desses filmes também tem o Por Trás da Cortina Verde, que é um documentário sobre a questão do impacto da plantação de eucalipto, das monoculturas de eucalipto no Alto Jequitinhonha. Então, esses são os filmes que vocês podem assistir na plataforma e espero que gostem. Toda a minha história com esses documentários em relação à água começou com Entre Rios, que é um documentário que conta a história da cidade de São Paulo na perspectiva dos rios. São Paulo foi fundada às margens, né, do Tamanduateí e do Anhangabaú, e cresceu rapidamente e depois encontrou 2 outros grandes rios, que é o Pinheiro e o Rio Tietê, e a cidade, a partir do plano de avenidas do Prestes Maia, dos anos 30, ela se estabeleceu a partir das avenidas fundo de vale. Então, o documentário conta um pouco dessa trajetória e como a cidade hoje foi estruturada sobre os rios e escondeu eles. E hoje ninguém sabe que eles existem. Outro filme que eu acho muito interessante, que eu produzi junto com outro diretor, que é o Paulo Plá, que é o Por Trás da Cortina Verde, é esse documentário que conta a história dessa comunidade no Alto Jequitinhonha, região de Turmalina, e é uma região de chapadas que nos anos 70 uma empresa estatal, uma siderúrgica estatal, a Cesita, definiu que aquela região, né, a partir de acordos estatais, decidiu que aquelas regiões de chapada seriam áreas de produção de eucalipto para criação de carvão para essa siderúrgica que fazia aços especiais inoxidáveis. E é uma história muito triste, assim, que em 10 anos, depois de 10 anos dessa implantação dessa monocultura, 90% das nascentes secaram e essas comunidades se viram sem água, e né, um problema histórico no Jequitinhonha. Parte do rural que aconteceu no Jequitinhonha é muito causa dessa questão da impossibilidade
de usar as chapadas, porque elas foram utilizadas, né, para essa plantação de eucalipto, e acabou a condição de vida na situação, mas ao mesmo tempo a comunidade ali começou a se organizar e criaram estruturas ali para possibilitar voltar até alguma qualidade de vida, assim, naquela região. Então, nesse processo de realização dos documentários, né, eu acho que esse tema, essa temática da água virou a minha grande pesquisa e motivação, assim. E eu acho que o que me toca, o que eu vejo assim, né, que me toca nesses temas, que me motiva a fazer isso, é essa percepção da importância da água, e cada vez mais eu percebo como essa relação que existe entre a água e a vida no planeta, né? E como a nossa sociedade, de uma certa forma, voltada ao capital, a essa, onde o principal valor é o dinheiro, né? E como a gente se afasta da realidade material que sustenta a vida no planeta Terra, né? Eu acho que a gente tem um problema cultural muito grave, de falta de entendimento desses processos e tanto do processo das mudanças climáticas, quanto do processo de entender a função da, da vegetação e o ciclo da água. Eu acho que a gente aprende o ciclo da água de uma maneira um pouco... a gente, no pouco se fala do papel da infiltração e da evapotranspiração, sabe? Que são esses fatores que estão ligados a esses sistemas vivos, né? Que é a vegetação. Eu só vejo uma saída, assim, que é pensar em restauração do ciclo hidrológico. E pensar em restauração do ciclo hidrológico é pensar a restauração, pensar em infiltração de água de chuva, plantio de áreas verdes para conseguir colocar umidade na atmosfera e gerar chuvas. Mas eu sou otimista. Eu acho que a gente está num momento do planeta Terra onde a comunicação é tão grande, esse poder de comunicação, que a gente tem um poder de mudança cultural que pode ser muito mais rápido do que a gente imagina. Mas precisa de um esforço, né? Precisa de atividade, de ação. Meu nome é Daniele, eu sou arquiteta e pesquisadora com um grande foco no design sustentável. Eu também sou diretora do filme Vida sobre as Águas. Esse foi um filme que a gente gravou em algumas comunidades no estado do Amazonas, que estavam localizadas no município de Iranduba e Carreiro da Várzea. Eram comunidades ribeirinhas, em palafitas e flutuantes, e o objetivo principal desse documentário era entrevistar esses moradores locais e trazer um pouco sobre esse conhecimento local para a construção da casa, do lar dessas pessoas, numa paisagem alagada, numa paisagem dominada pela água. Esse foi um documentário que ele buscou ele traz um pouco sobre a perspectiva da arquitetura, mas ele buscou trazer muito essa reflexão de como essas comunidades trazem uma forma muito única de se habitar esse espaço e como a água ela acaba influenciando muito, não só na economia, mas também na forma como essas pessoas, na vida dessas pessoas, né, e na forma como elas habitam o território. Ele traz reflexões sobre uma construção de uma arquitetura que está em diálogo estreito com essa paisagem, como essas comunidades desenvolveram estratégias para melhor se adaptar, e é uma forma de reflexão até para a sociedade como um todo. Eu, como arquiteta, aprendi bastante com essas comunidades sobre como melhor responder aos desafios locais. Então, é muito bonito de você ver como essas comunidades elas criam um espaço de vida que está em diálogo, né, com a água e não
buscando controlar esse espaço, lutar contra esses fenômenos naturais, das cheias dos rios, das enchentes, algo que é muito comum, por exemplo, nas cidades hoje em dia, nos cenários urbanos, onde a gente está constantemente criando formas de controlar essas alagações, construindo diques ou construindo reservatórios artificiais, buscando controlar essa natureza e que muitas vezes não funciona, porque é uma forma que a gente parece que está sempre lutando contra ela, ao invés de criar soluções para a gente estar sempre em um diálogo harmônico com a natureza e respeitando o espaço da natureza. E é uma lição muito bonita que eu enxergo nessas comunidades, né? Como a gente está naquele espaço, naquelas condições, como a gente melhor responde para habitar essa paisagem alagada. Então, é muito bonito como isso se reflete na arquitetura dessas comunidades, como a água ela tem uma relação muito forte com a forma como aquelas pessoas vivem. Uma das coisas que eu descobri conversando com os moradores foram as diversas estratégias que eles criaram para poder melhor responder esses desafios. Então, a gente encontra diversas soluções bem criativas, como, por exemplo, algumas comunidades que elevam as casas para poder responder às cheias que têm sido cada vez mais imprevisíveis. Então, eles, ao invés de destruir a casa ou perder a casa ou se mudar para outro lugar, eles vão lá e reerguem, né? Reconstroem, né, a base dessa casa um pouco mais alta para poder responder melhor essas cheias, ou eles constroem as chamadas marombas, que é um segundo piso para eles ficarem protegidos, ou eles puxam a casa para poder se proteger das quedas dos barrancos. Então, são estratégias bem criativas para poder responder esse cenário desafiador dessas paisagens alagadas. Que as comunidades elas têm um conhecimento sobre a preservação do local, elas dependem daquela paisagem para viver, elas dependem da manutenção daquela floresta, então eles sabem da importância dessa preservação ambiental, mas eles acabam sofrendo as consequências das mudanças climáticas, algo que está obviamente fora do controle deles. Então a gente vê que é algo que vem alterando os ciclos dos rios, né? Por exemplo, cada vez mais as cheias têm sido imprevisíveis, a gente vê as notícias de cheias recordes, ou como aconteceu ano passado, da seca muito extrema, né? São eventos que impactam bastante na vida dessas populações. Eles têm uma conexão muito forte com a terra, isso você percebe nitidamente no diálogo com quase todos os moradores, né? Ali é o ambiente onde eles nasceram, onde a família deles nasceram, né? Você vê que tem famílias ali que estão lá há gerações, então eles não pensam em sair dali. É óbvio, tem todos esses desafios, não é um ambiente fácil, mas eles vão encontrando com essa criatividade formas de melhor se adaptar, né? E tudo isso é passado de geração em geração, então é um conhecimento que ele é bem local, e ele vai sendo transmitido e aperfeiçoado com o tempo. Então, eles têm uma conexão muito forte com aquele espaço e eles buscam as soluções melhores para poder se manter naquele espaço. E é uma lição que fica para a gente, sabe? Como a gente pensar, como a gente preserva esse ambiente onde a gente vive, né? Como um todo, né? Como a comunidade como um todo. Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Zenzê, sou fotógrafo, documentarista e vou estar participando aqui do Planeta Doc com alguns filmes que eu realizei aí ao longo dessa minha trajetória. O filme Um Rio em Disputa, de 2013, também um episódio da websérie Pé no Parque, Origens do Caboclo Ribeirinho, de 2018, e, por fim, A Vida Sobre as Águas, de 2023. Falando do Rio em Disputa, que é um filme de 2013, ele é muito especial para mim. Foi o segundo filme que eu realizei com essa temática ambiental, de jornalismo ambiental. É um projeto realizado com a agência pública, uma agência de jornalismo investigativo. E naquela época, quer dizer, já faz mais de 10 anos, né? Estava sendo muito discutido a questão das hidrelétricas do Rio Tapajós. Belo Monte estava a pleno vapor, a construção, finalizando para entrar em operação, e tinha o plano de se construir outras 3 mega hidrelétricas na Amazônia, uma delas exatamente no Rio Tapajós, no Médio Tapajós.
e a gente vai para essa região então ouvir e viver algum período, né, viver um mês ali com as pessoas que seriam afetadas. Então os indígenas Munduruku e também os ribeirinhos são os personagens desse filme, são os protagonistas desse filme, né? O filme ele fala de um projeto que aparentemente está adormecido, mas a ideia é muito importante, que é basicamente a mobilização dos povos tradicionais, os indígenas fazendo a autodemarcação do seu território, cobrando da FUNAI também uma posição para que eles possam, enfim, ter seu território demarcado, o que seria uma barreira definitiva para a construção dessas hidrelétricas. Então é um filme que ele tem um pouco esse background, essa data, né? Ele é meio datado, mas ao mesmo tempo ele também consegue extrapolar e mostrar um pouco quais são as disputas na Amazônia e principalmente as disputas relacionadas aos recursos hídricos. E aí eu faço uma análise aqui um pouco de qual é a disputa que está dada em relação aos recursos hídricos, né? O Brasil, enfim, é um país com uma grande riqueza de biodiversidade, de sociobiodiversidade e também de água. E a Amazônia é esse grande, né, contém grande parte dessa água doce do Brasil, né? E claro, ela é vista muitas vezes, e na verdade sempre foi vista dentro do processo de desenvolvimento de nação, como um grande almoxarifado. Então quer dizer, eu vou lá, corto a floresta para usar a madeira, eu vou lá, coloco o gado e a soja para vender. Eu vou lá, barro os rios para que isso gere energia que eu possa alimentar as siderúrgicas de ferro gusa e alumínio e outras, né? Então, acho que a gente não olha, por exemplo, para os usos tradicionais do território, a gente não olha para a riqueza biológica que tem dentro desses rios e a gente perde muito aí, né? A gente perde em pensar uma nação, em pensar um projeto de país que se baseie nas suas especificidades. Então, quer dizer, por que construir grandes vias como a Transamazônica se a gente poderia estar investindo em transporte fluvial, por exemplo, para debater um pouco essa questão da água, né? E quando a gente chega no contexto atual, que é um contexto de crise climática, onde a gente já vê o impacto da crise climática, a gente pode citar, por exemplo, a grande seca na região amazônica no ano passado, no ano de 2023, a gente tem que realmente se questionar quais usos e quais caminhos a gente vai pensar para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento do país, olhando principalmente para os recursos naturais, não como uma grande reserva de recursos, mas como a possibilidade de que a gente possa renová-los, né? Ter um uso sustentável, ter um uso que seja consciente e possível a longo prazo, né, desses recursos na Amazônia. Não apenas barrar os rios ou poluí-los como faz o garimpo, ou apenas usá-los como hidrovias para o agronegócio, mas quer dizer, entender a biodiversidade, entender a sociobiodiversidade também presente nessas regiões. Então, enfim, eu acho que isso foi um pouco do que o filme tentou falar. Eu acho que tem uma questão muito forte, muito latente, que é a luta indígena e que é muito importante. Quer dizer, esses povos estão aí há mais de 500 anos resistindo a uma colonização que é muito cruel, que é muito perversa, que não os coloca como agentes das suas próprias histórias, né? Então acho que poder não dar voz, mas poder ter os indígenas como protagonistas, colocar esses personagens como protagonistas, para mim foi um grande aprendizado que eu levei para o resto aí da minha trajetória. Isso se reflete em outros filmes, em outros produtos que eu fui, né, desenvolvendo aí ao longo da minha trajetória.